Podemos. Olá, meus irmãos. Ontem não consegui gravar a lição, houve um problema na minha internet aqui, mas hoje a gente vai estar passando aqui para vocês, né? Vou estar fazendo separado, mas vou fazer a terça e a quarta-feira. Nós estamos estudando o livro de Gênesis. Hoje, essa semana, as raízes de Abraão. O verso para memorizar: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber como herança, e partiu sem saber para onde ia. Isso é fé, crer no que Deus diz. E o estudo de hoje é Abraão e Ló. Está lá em Gênesis 13, de 1 a 18. Eu vou ler, Zé, aí você responde, Zé, o que essa história nos ensina sobre caráter, tá? Eu vou ler a passagem aqui. Gênesis 13, de 1 a 18, diz: Saiu, pois, Abraão do Egito para o Neguebe, ele e a sua mulher e tudo o que tinha, e Ló foi com ele. Era Abraão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que outrora tinha feito. E aí Abraão invocou o nome do Senhor. Ló, que ia com Abraão, também tinha rebanhos, gados e tendas. E a terra não podia sustentá-los, para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. Houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam essa terra. Disse Abraão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Levantou os olhos e viu toda a campina do Jordão, e era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor. Olha que coisa linda, né? Ali as cidades, né, as terras ali de Sodoma e Gomorra era igual ao jardim do Éden, né? Como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então, Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente. Separaram-se um do outro. Habitou Abraão na terra de Canaã e Ló nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele: ergue os olhos e olha desde onde estás para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente, porque toda essa terra que vês, eu te darei, a ti e à tua descendência para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu te darei. E Abraão, mudando as suas tendas, foi habitar nos cavalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e levantou ali um altar ao Senhor. Amém por isso, né? Então, o que essa história nos ensina sobre caráter, Zé?
houve uma separação, tudo certo, entendeu? Certo por quê? Porque existem duas coisas aí. Primeiro, Abraão seguiu o conselho do Senhor. Ele deixou o sobrinho Ló escolher. E Ló escolheu aos olhos dele. Não foi com a orientação do Senhor. A Sim, separação foi certa por quê? Quando Ló olhou, ele olhou o que estava à frente dele, o que era bom aos olhos dele. Já Abraão não. Abraão deixou que o Senhor decidisse o que ele ia fazer. Ele deixou que o Senhor decidisse o que ele ia fazer. Entendeu? Aí tem essa diferença. Muitas vezes a gente quer olhar com nossos olhos e não deixa Deus dirigir a nossa vida. E aí, no desenrolar da lição, a gente vamos ver o que aconteceu com o Ló e quais os problemas que ele teve, por conta de olhar com os olhos humanos, com o desejo do coração, porque estava vendo muita terra, muita terra boa, ia prosperar financeiramente, e esqueceu que Deus era quem dirigia a sua vida. Ló, E né? hoje não é diferente para a gente. Sim, Ló escolheu ali, né, Zé, o que era mais bonito, né, o que rendia, né, parecia, né, ser mais lucrativo. Era ali, né, onde estava rodando o dinheiro, a facilidade de todas as coisas, sem olhar, né, ali mostrava o caráter de Ló ganancioso, né, e ele depois sofre, né, com essas consequências, né? Na próxima lição a gente vai falar sobre isso. E aquele povo era um povo que era afastado de Deus. Ele não levou isso em consideração. Ele olhou pelo lado do que ele ganharia, mas para ver, né, que o que Abraão escolheu, o Senhor abençoou. O nosso Deus é assim. Ele deixa, né, que a gente escolha, né? Sempre escolhendo estar fazendo tudo na presença dele, e aí ele vai nos acompanhando e nos abençoando, né? Essa que é a maravilha. Zé, então, ele não deu prioridade ali dos É, falhou um pouquinho, Zé. Como que é podemos... aí onde a gente deve fazer com que Deus dê a direção na nossa vida através da oração, através da comunhão, através de buscar eles. Porque se a gente for deixar o desejo do coração, o desejo dos olhos nos guiar, muitas vezes a gente paga um preço muito alto. A própria Bíblia diz, né? Enganoso é o coração, né? Quem poderá conhecê-lo, né? Se você for pelo coração, né? E não pelo que o Senhor Isso, quer, né? isso mesmo. E como que podemos aprender a Com ser certeza. gentis, e generosos com os outros, mesmo quando não são assim conosco? Tratando com respeito e fazendo o que Abraão fez. O que foi que Abraão fez? No desenrolado, deixa a gente ver que ele rapidamente preparou uma refeição, preparou um banquete e botou para aqueles homens comer, se fartar e ficar à vontade, porque ele tinha essa norma entre eles de ter uma boa recepção Sim, com os estrangeiros e aqueles que chegavam junto a eles. Porque eles eram abençoados. A gente pode ver que no decorrer da lição vai falar isso. Eles eram abençoados, de tudo ele tinha. Gado, ovelha, de tudo, do bom e do melhor, Deus dava a Abraão. Então, ele só podia agradecer dessa forma, preparando uma refeição,
preparando um banquete e oferecendo a todos aquele, mostrando não ele, mas mostrando o poder de Deus, a bênção de Deus na vida dele. Ele sempre estava um passo à frente, né, Zé? Como nós também devemos, porque se a gente estiver ligado com Deus, a gente não vai estar fazendo o cotidiano que todo mundo faz, né? A gente pode até estar fazendo, porque às vezes as pessoas pegam, vou dar alimentos aos pobres, vou ajudar uma família com uma cesta básica, isso tudo é maravilhoso, mas você apresentar o verdadeiro evangelho, o que Deus quer, né, através da sua vida, isto é um passo a mais. Porque as pessoas querem falar, ditar as regras, o que você tem, o que você não tem que fazer. Não, Deus ele nunca vai te obrigar, mas ele te convida todos os dias a fazer em conformidade com a vontade dele. Tá? Deixa eu só dar uma O olhadinha aqui. interessante que o senhor colocou aí é uma coisa, é que o próprio Jesus, ele não dava riqueza, não dava poder financeiro, mas o que ele dava valia muito mais do que isso. Essa é a verdadeira importância, porque muitas vezes o que a gente oferece é muito mais do que o próprio dinheiro. Uhum. Eu tentei abrir o aplicativo aqui para ver se a gente conseguia botar no final aqui, que eu queria mostrar os slides, mas acabou que eles não abriram. Zé, a gente foi falando e não fizemos a oração inicial. Eu vou pedir para que você faça a oração final para a gente, Zé. Só vou citar, né, alguns nomes aqui. Faremos Oi? a, faremos a oração final, a gente faz a oração final. Às vezes seu som tá baixando um pouco, certo? A dona Ivani, certo? A dona Ivani que me ligou hoje, e o seu Valmir Simões está precisando de nossas orações, né? Está passando lá por uma série de problemas. Tem a Grace, que também está em coma, uma jovem, que a gente está em oração. Hoje, orar pela Cristiane, que ontem eu estava estudando com ela, né, pela família dela toda, que a cada dia, né, ela está crescendo e conhecendo mais a vontade, né, de Deus para a vida dela, e isso é maravilhoso. É uma pessoa muito ligada a Deus. É tão bom, né, a gente encontrar as pessoas e poder estar conversando, né, com elas. E aí, daqui a pouco, eu falo mais algumas pessoas de quem a gente está orando. Deixa eu só... A Rosimara também, a Janete, que eu tenho orado constantemente por ela, a Cleonice também, que tem seguido a gente lá no canal, a, a irmã Glória também, aí, ó, até abriu aí, depois da oração, Zé, então a gente vai, eu vou falar ali dos slides. A Heloísa, o Edson, o pastor Roque, que sempre está junto conosco, a Fátima Aparecida, a Maria da Penha, minha querida irmã Maria da Penha, a Dona Maria Dolores, que Deus a abençoe cada dia mais, a Alejandra de Três Vendas, a Dinha, avó do Gustavo, Gustavinho também, que a cada dia Deus possa estar intervindo na vida deles. O Smiley, meu sobrinho, a Flávia, minha querida irmã Flávia, o meu irmãozinho, nós estudamos juntos, o Giovanni também, nosso irmão Lucílio e a dona Jéssica ali,
que estão precisando de nossas orações, o nosso irmão Roberto e a Nazira Laura, a esposa dele, e que essas pessoas possam a cada dia estar crescendo mais e mais na presença de Deus. Zé, você faz a oração aí final para nós? Zé? Amém. Vamos lá. Santo e amado Deus, meu Pai, muito obrigado por mais esse estudo que a gente iniciou. Que esse estudo, essa mensagem possa tocar a cada coração, a cada pessoa que vai pegar em seu aparelho, que vai entrar nesse canal, que receba as tuas bênçãos. Que essa palavra ela possa penetrar no coração como uma espada, tirando a mágoa, tirando a revolta e trazendo a paz, a alegria, a calma, o sossego. Senhor, abençoa o professor Fieres. Abençoa a Dani Vanil, seu esposo, o Lucílio, Roberto, as esposas deles, meu Pai. Todos aqueles que o irmão citou o nome, que o Senhor conhece a cada um melhor do que eu. Que o Senhor possa vir dar uma bênção, me abençoar. Que o Senhor possa abençoar aquelas pessoas que me acompanham. Eu não digo meus seguidores, eu digo pessoas que me acompanham, que têm esse respeito, que têm esse carinho por mim. E abre esses vídeos, essa lição, e aprenda alguma coisa. Que acha interessante o quanto eu falo do Senhor. Que vê em mim a mudança, não minha, mas que o Senhor faz em mim. Pai, eu te peço, abençoa cada um, Senhor, pelo Brasil afora, aqueles que estão desviados, aqueles que estão cansados, oprimidos, mesmo conhecendo a tua palavra, que não tem mais força para se levantar, não tem mais força para resistir, que o Senhor possa ser o que está escrito em Josué 1:9, ser forte e corajoso, que o Senhor possa ser fortaleza, esse poder, essa graça. Isso é o que eu te peço, em nome do teu filho amado Jesus. Amém. Amém, Amém, Senhor, Senhor. amém, amém. Zé, como abriu aqui, certo? Deixa eu dar só uma olhadinha, ver se eu consigo abrir a parte aqui. Terça-feira, aqui, ó, já veio na terça mesmo, né? Abraão e Ló. O coração de Ló estava nas riquezas e realizações do mundo, enquanto Abraão só desejava agradar a Deus, pois ele vivia para os outros e não para si, está lá em Gênesis 13:9. Ele vivia para a fé e não pelas aparências, Gênesis 13:14. Vivia para a obediência e não para a rebeldia, também está lá em Gênesis 13:14. E vivia para a adoração e não para a secularização, Gênesis 13:18. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Está lá em 1 João 5:4. Aqui é bom, né, que se faltou alguma coisa nos nossos comentários, tem aqui também, né, para fortalecer mais, né? Na segunda-feira, né, nós falamos sobre a tentação do Egito. Abraão, que deixou Canaã, contrastava com o Abraão que havia deixado Ur. O que acontecia? Abraão deixou Ur, demonstrou fé, confiou em Deus, saiu da Babilônia. E Abraão deixou Canaã, né, para ir para o Egito. Ele demonstrou incredulidade. Ele confiou em si mesmo. Nas faltas que ele estava tendo, ele foi para conseguir. E o Senhor é que sempre nos dá todas as coisas, né? E ele saiu da terra prometida. Olha só, ele estava na terra prometida, saiu para ir buscar fora, né? E ainda mais aonde, né? No Egito, né? Lá em
Lamentações 3, 22 e 23, ainda que um grande homem cometa erros, ele não é abandonado pelo Senhor. Se não fosse a graça de Deus, não haveria esperança para Abraão, nem para nós. Amém por isso, né, Zé? No domingo, perdão, eu acabei pulando aqui um pouquinho. No domingo, né? No domingo foi a partida de Abraão, né? Abraão e Sara confiaram em Deus para realizar aquilo que havia prometido. Romanos 4, 18 a 21. Essas promessas incluíam ser uma grande nação, ter um grande nome e ser uma grande bênção. E isso é que Deus também quer de nós, né? Que sejamos uma bênção na vida das outras pessoas, mostrar Cristo através de nossas ações. As raízes de Abraão, que nós falamos no sábado, pela fé, Abraão entendeu os 2 chamados feitos por Deus. O primeiro chamado, Abraão deixou seu passado, abriu mão da sua parentela. O segundo chamado, Abraão deixou seu futuro, abriu mão do filho da promessa. Lá em Gênesis 15:1, entre esses 2 chamados que estruturam sua jornada de fé, Abraão ouvia a voz divina, que o tranquilizava. Não tenha medo, que está lá, né? Como eu falei em Gênesis 15:1. Zé já fez aí a oração final, eu aproveitei que abriu aqui e a gente fez. Que o Senhor o abençoe e o guarde, que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti e lhe traga Amém. a paz, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém. Zezinho, amanhã a gente volta para falar sobre a coalizão de Babel, tá bom, meu querido? Tá bom. Um forte abraço. Fica com Deus.